Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Ó, finalmente acertei esse negócio. Hoje é o Dia das Meninas e estamos aqui para saber um pouco mais sobre um oráculo maravilhoso que está aqui. E para completar essa mesa desse boteco, Tiago Tamussauskas. Boa noite, galera, representando Morte Súbita aqui. E eu estou interessado nessa última palavrinha, né? No oráculo das luas profanas. Por que você é profana? Bárbara. Oi, gente, 93, boa noite. Eu estou interessada em absolutamente tudo, porque eu sou apaixonada pelo trabalho de Dona Elisa. E eu esqueci de pegar o meu Nosotras. Eu estou olhando para ele ali, ele está na minha estante de tarô, mas eu vou ter que mencionar. Hoje a gente está recebendo uma das pessoas que tem o trabalho mais criativo, mais interessante, um dos trabalhos mais criativos e interessantes no ramo oracular aqui no Brasil, que é a Elisa Riemer, em parceria com Mariana Candeias, para falarem sobre o projeto delas, que tem essa mesma pegada inovadora, diferenciada, feminista, independente. Então, eu estou muito feliz. Vamos começar. Elisa, para quem não conhece, assim, vocês têm que entrar depois no Nosotras e conhecerem, porque que absurdo que vocês não conhecem, tá? Mas Elisa é feminista, ativista e colagista alquímica. Olha, Thiago. Batuqueira de maracatu e baque mulher. Aplica seus estudos no ocultismo e até que não é tão esotérica assim nos trabalhos, diz ela. Eu discordo. Gil. Iniciada e apaixonada pela obra de Helena Blavatsky, ela também tem um pezinho na Mork, ela também estuda cabala e é hermetista, ou seja, ela está no lugar certíssimo. Mariana é a maga astrológica, talvez muitos de vocês não reconheçam Mariana Candeias, mas com certeza já viram a maga astrológica por aí. Ela é jornalista, astróloga, taróloga e gateira, ama oráculos desde criança. E elas vão contar um pouco para a gente dessa parceria, de como que isso aconteceu e de que fruto é esse, o Oráculo Las Lunas, que está no momento no Catarse, e que se você ainda não apoiou, por favor, apoie, porque é um trabalho lindíssimo, autoral, de altíssimo nível do nosso mercado brasileiro, super artístico e feminista. Então, vá no Catarse e apoie o Las Lunas. Boa noite, mulheres, muito obrigada por aceitarem o convite. Boa noite. Primeiramente, licença. Gostaria de agradecer o espaço, gostaria de agradecer a recepção na casa de vocês e iniciar essa conversa, assim, para mim é muito especial, estar com Mariana aqui, estar com vocês também, porque é um trabalho no qual, né, Las Lunas, que loucura. Eu havia desistido desse projeto, eu comecei ele em 2019, é uma loucura. Vou primeiro me apresentar, né? Como você já fez essa apresentação, eu sou a Elisa, eu sou artista independente há 5 anos, e anteriormente eu venho da indústria, né, do capital, consegui me libertar da CLT há 5 anos, desde que eu consegui conhecer o Catarse, né, essa plataforma que nos proporciona tanto conhecimento, tantas pessoas, né, acreditando no nosso trabalho. Eu acho que essa plataforma faz a gente acreditar que é possível viver do nosso trabalho, possível viver da nossa arte e de forma independente. Então, queria passar agora também a palavra para a Mari se apresentar. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Então, como ela já me apresentou aí, eu sou astróloga e taróloga e também jornalista, e eu já venho escrevendo sobre oráculos, mas eu faço todos os dias, né, um texto sobre o céu astrológico, e, enfim, e outros textos aí na minha página e tudo mais. E aí eu já conhecia o trabalho de Elisa, assim como você, sempre fui apaixonada, assim, desde a primeira vez que eu vi o Nosotras Tarô, assim, eu achei muito incrível. Todos os dias no Instagram eu tiro uma carta conselho, né? Eu uso muito esse baralho, e aí a gente acabou se aproximando.
elas entraram em contato comigo, mandaram uns presentes para mim uma vez e tal, e a gente acabou trocando ideia. E aí um dia ela me chamou para fazer esse projeto com ela, né? Na verdade, o projeto já estava, como ela contou, praticamente meio caminho andado, até mais de meio caminho, ela já tinha alguns desenhos, alguns estudos, e ela, por muita sorte minha e honra minha, me escolheu para ser a pessoa que ela convidou para escrever esse oráculo, assim. Então, a gente começou esse trabalho, não sei, ela falou comigo, acho que era no final de abril, já faz tempo, né? E aí a gente foi meio no nosso ritmo. Então, ela ia mandando as imagens das luas, eu ia escrevendo no meu tempo, mandava para ela pelo Zap, aí ia ajustando uma coisa ou outra, e foi mais ou menos assim, até agora, né? A gente ainda está em produção, esse oráculo. Então, a ideia inicial foi da Elisa, né? Sim, o projeto é dela. Elisa, conta pra gente, como é que surgiu essa ideia? Só para começar um histórico aqui, né? Desde pequenininha, eu sou muito apaixonada por astronomia. Minha mãe era daquelas mulheres que guardava recorte de jornal, assim, sobre a Lua, a primeira vez que o homem pisou a Lua, aqueles almanaques de final do ano em que tinha todas as curiosidades, sabe? Surgiam várias coisas, várias descobertas, várias fotografias novas de planeta. Então, isso me chamava muito a atenção, eu gostava muito. Minha mãe é uma mãe solteira de 5 filhos, eu venho de uma cidade do interior bem pequena, então ela passava muito tempo fumando no portão de casa e olhando o céu e falando, vem ver isso aqui, tá se mexendo, me chamava, sabe? Então, essa coisa com o cosmos, assim, tem uma conexão muito afetiva. E aí, eu estava pesquisando, fazendo minhas pesquisas normais, assim, né? E falei, deixa eu ver isso aqui. Fui olhar. Aí me interessei pelas luas, né? Vi que cada planeta tinha suas luas, né? Eu meio que já sabia disso, mas não tinha me aprofundado de forma alguma, assim, não tinha entrado nessa profundidade. E aí, em 2019, eu comecei a me aprofundar mais para saber. Eu tenho uma amiga da geografia também, bem legal, que a gente vai viajando, assim, pelo país, ela vai me mostrando sobre o solo, falando sobre o que é as coisas, sabe? É uma aula, assim, cada lugar que a gente passa, ela vai me contando sobre a decomposição da terra, quantos milhões de anos que aquilo ali levou para chegar aquilo, tal mineral é assim, então é muito legal, porque quando a gente conversava sobre as luas, ela me falava bastante sobre as coisas da geografia. E aí eu fui pesquisando mesmo para saber, porque veja bem, eu acho muito curioso que a Lua causa tantos fenômenos na gente, né? Conforme ela está fazendo todo o movimento dela, que a gente aprende na escola, tudo, as marés, enfim, nas nossas próprias células, porque a gente é água também, em tudo, né? Tudo ela movimenta, as lavouras, tudo. E eu fiquei curiosa para pensar se elas não faziam isso nos outros planetas também, sabe? Se essa movimentação dessas luas também não causavam esse tipo de impacto ou alguma coisa nesses planetas. E estudando, eu achei muito legal, achei muito massa essa história, primeiramente, assim, da geografia lunar, porque tem muito a ver com a história dos planetas, né? Veja bem, Marte com 2 luas, né? Phobos. É uma lua, assim, muito insana. Então, se você vê, assim, quando eu estudei isso daí, eu vi que tinha umas teorias de que ela ia dando volta, 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 igual aquele brinquedo que você joga a bola e ele vai enrolando, enrolando, enrolando e vai ter um impacto que ela vai se autodestruir. Então, essa é a trajetória que ela tem em volta de Marte. Então, eu achei muito, muito compatível com a energia de Marte, assim, sabe? As suas luas muito compatíveis com aquilo que a gente estuda na astrologia, por exemplo. Eu achei que a astronomia ali conversava com a energia dentro da astrologia, né? Apesar de ser meio louco, né? Mas eu achei que dialogava, assim, de algumas formas. E o mito também, né? Os nomes, assim, intercalando na própria mitologia, né? Júpiter ali, aquela massa imensa e fantástica de tempestades e com aquelas luas tão fortes e grandes. O nome das luas de Júpiter tem o nome das amantes de Júpiter mesmo na mitologia, então você vai seguindo essa narrativa, você vai se interessando e você vai tendo essa sede de entender
de beber mais desse conhecimento, desse pote, né? Então, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui ficando apaixonada, assim. Foi até um pouco difícil de escolher, né? Quais luas escolher, porque cada uma diferente da outra, cada uma com uma história muito legal, cada uma com uma geografia legal, os apelidos que elas têm dentro da NASA, como que as pessoas apelidam elas, enfim, assim, é muita coisa, assim, quanto mais eu sei, menos eu sei, assim, quando vou me aprofundando, assim, eu vou entendendo isso. Então, eu quis trazer essa imagem, e se elas fossem mulheres? E se essas luas tivessem personalidades? E se elas fizessem, movimentassem de alguma forma esses planetas, quando elas chegam perto deles, né, nessa rotação, quando elas estão mais próximas, elas realmente dão uma diferença, elas impactam diretamente na massa do planeta, então isso é muito legal, eu fiquei me perguntando sobre isso, e foi a ideia do oráculo, foi a partir daí, né, de trazer elas com personalidades, com aspecto astrobiológico, e, enfim, é muita coisa, assim, para condensar, mas essa foi a ideia. Mas a primeira ideia inicial de Las Lunas era fazer um livro, né? Tanto que o primeiro projeto que eu fiz no Catarse, que ele bombou, assim, que não deu certo, era um livro em que eu convidava essas 28 autoras para escrever uma poesia erótica sobre a Lua, para a gente poder ter essa poesia erótica a partir da imagem que eu fizesse. Aí a gente colocava aspectos astrobiológicos, né? Assim, a fim de conhecimento, e um pouquinho sobre a mitologia de cada lua. A proposta do livro era essa. Você fez baseado nas luas do nosso sistema solar, pelo que você falou, mas, assim, eu queria saber como que joga esse oráculo, porque na minha cabeça eu continuo com aquela cabeça de tarô, sabe? Sim. Aí, assim, abra minha mente, explique como Rodrigo, deixa eu só te esse... atropelar um pouquinho. Antes de explicar como que joga um oráculo, por que que o oráculo Las Lunas é um oráculo, não é um tarô, não é um baralho cigano? Então, o primeiro baralho que a Elisa produziu foi um tarô, que é o Nosotras, belíssimo. Depois veio o Lenormand, que é o baralho cigano, e agora é um oráculo. Qual que é a diferença, né? Aí tudo a mesma coisa, tem tarô cigano, não tem, que loucura. Qual que é a diferença? Explica um pouquinho pra gente aí como que joga Las Lunas. Mari, você quer ficar com essa parte? Sim, eu vou explicar para vocês. Então, assim, são 3 coisas diferentes. O tarô, que a gente chama de tarô, é aquelas cartas, aquelas imagens que a gente conhece. O mago, o sol, a lua. Então, tem o tarô de Marsella, o tarô de Waite, que se inspirou no Marsella. Tem vários tipos de tarô, mas quando a gente usa essa palavra, o que a gente quer dizer é que é aquele conjunto de símbolos que a gente está acostumado a ver. Mesmo que a pessoa faça uma licença poética e crie o seu próprio tarô, como inclusive a Elisa fez no Nosotras, né? Por que aquele baralho é um tarô? Porque ele segue isso, tem todos os arcanos, os 22 arcanos, os arcanos menores e tal. O baralho cigano, ele não é um tarô, porque ele tem outra linguagem. Então, é um baralho que o desenho dele é muito diferente, e ele traz outros símbolos. Então, tem a cigana, os lírios, tem outros assuntos, assim, e que também a representação é bem diferente do tarô. E o oráculo, ele é uma carta que, na própria carta, contém uma mensagem. Então, assim, não sei se a Elisa tem algum aí para mostrar, mas então você tira uma carta, você até pode sugerir uma pergunta, tipo, eu quero um conselho para o meu trabalho. Só que aí já vai vir uma carta que vai ter a imagem, claro que você pode fazer a sua própria leitura da imagem, mas atrás vai ter um texto que é como se ele já viesse com uma interpretação, sabe? O texto mesmo que vem com o oráculo, ele já traz a mensagem para você. Vocês entenderam? Então, desculpa, só para eu ter certeza que eu entendi, que eu acho que eu sou mais lento aqui. O oráculo, então, ele já vem com a resposta, ele não precisa de uma interpretação?
Não necessariamente, assim. Ele até você pode, porque você pode olhar a imagem desse oráculo e eu vou pegar algum outro oráculo aqui. Você pode olhar, Olha lá. ó, a Elisa está mostrando. Então, você tirou essa carta aí. Você pode, antes de ler o que está escrito atrás, simplesmente ver o que essa carta está te dizendo, sabe? E fazer uma coisa bem aberta de o que resposta que você vê nessa imagem. Mas a imagem, ela já vem no livrinho dela, vai ter um... Olha, você tirou a carta 3. Aí você vê que lua é aquela e vai ter uma mensagem falando dessa lua. Vocês querem tirar uma carta para vocês? Para ver como é que é? Eu quero. Você quer Pode. puxar aí, Elisa? A Ia ser Elisa que tem interessante. os oráculos aí na mão. E complementando essa questão que a Mari trouxe, que para mim é muito importante também, meninos e Bárbara, é que o oráculo ele traz uma acessibilidade maior para as pessoas que muitas vezes não se sentem à vontade com a conjuntura do tarô, porque sabe que é um estudo muito árduo, é um estudo que precisa de comprometimento, que precisa de responsabilidade. Não que o oráculo não tenha essa responsabilidade, mas ele é mais despretensioso. Vamos dizer assim, ele tem essa informação rápida, ele tem essa informação do qual você está precisando, mas você não precisa ter aquele estudo prolongado, sabe? Ele te passa a mensagem. É que nem você chegar na casa da tua avó e ela ir lá passar um café e você está passando um perrengue e ela fala, não, minha filha, mas isso aí, ixi, isso aí passa, isso aí não tem nada a ver, não, você precisa deixar com o tempo. Então, para mim, o oráculo, ele faz você se aproximar, você tem essa proximidade, essa acessibilidade de outras pessoas que você não teria na conjuntura do tarot tradicional, entende? E eu senti essa necessidade, nesse momento da minha vida, de me aproximar dessas pessoas, de trazer essa acessibilidade. Tanto que a gente está trazendo, depois eu vou entrar nessas questões um pouquinho mais profundas, que é a conjuntura desse tarô em parceria com mulheres PCDs, em parceria com outras mulheres, para que ele seja uma tessitura de variedade, diversidade, gênero, pluralidade cultural. A gente está falando de América Latina. Então, eu gosto muito dessa identidade, sabe? Que não pareça tanto eurocentrado. E aquilo que a gente se identifica, sabe? Aquilo que a gente olha, a gente realmente tem uma identificação, entende? Então, eu senti realmente essa necessidade na parte da minha vida. Vamos fazer a parte da tiragem? Sim. E aí, então, só falando uma coisa que ela falou que é muito importante, né, dessa diferença, que é você não precisa ter nenhum curso para consultar um oráculo. A mensagem já tá nele, sabe? Mari, eu vou pegar a boneca, né? Eu fiz uma boneca aqui, uma impressão da boneca. O que é uma boneca, Elisa? A gente usa esse termo no termo gráfico, né? Quando o Marcelo sabe, ele já recebeu várias bonecas, acho que vocês também. Quando você vai fazer o material impresso, eu venho do meio gráfico, viu, gente? Por incrível que pareça, assim, trabalhei em gráfico há muitos anos, isso é muito legal. Sou apaixonada por papel, gramatura, eu amo falar sobre isso, sobre a história da impressão. E é por isso... É uma coisa que faz muito parte da minha vida, a história do pigmento, da impressão. E é por isso que a qualidade do seu baralho é tão alta, que é, eu sinceramente, gosto demais. Um dos melhores baralhos nacionais que eu já tive acesso, sim, de verdade. O papel do Nosotras é perfeito. Eu agradeço, Bárbara, porque eu luto muito por isso, assim, porque por ter um conhecimento sobre papéis, assim, que é muito legal, entender bem de papel, de pegar, já saber que gramatura é uma coisa, assim, que realmente eu sou muito chata, porque eu gosto, é a minha vida também, a história da impressão faz parte do meu trabalho, tem tudo a ver, Faz assim. toda a diferença, né? Quando você mexe com um negócio bem feito, Não é? Com certeza. Tava até brincando com o Júnior, que é um fornecedor meu, e do Marcelo também, há muitos anos. E aí ele fala assim, Elisa, pediram para laminar as cartas. Eu falo, Júnior, não, pelo amor de Deus, não acredito que a pessoa não vai deixar o seu baralho envelhecer com ela. Não laminem baralho. Voto sim, maravilhosa, isso aí.
E como é que usa esse oráculo? Você tira uma carta, não é? É. Aí, no caso, né? Vou puxar, posso puxar? Pode. Essa é uma mensagem para a gente. Olha que lindo! Mas põe o seu dedo aí embaixo, que está bem no rosto aí da lua, para eles verem. Deu para ver, Nossa, Mari? essa lua é maravilhosa. Você tá com o significado divinatório aí, Mari? Quer que eu abra? Acho que sim. Ou vou procurar aqui nas nossas Ó, conversas. Espera aí. essa carta, ela fala sobre a coragem. Então, a gente deu aquela explicada, né, da história da coragem, da palavra do latim, de onde vem, né? Que é essa coisa da força do coração, né? A palavra sai daqui, porque achava que essa ação, ela vinha daqui. Então, já é bonito por si só, né? Você pensar que a coragem, ela não está só conectada ao mental, porque muitas vezes a gente fica muito nesse plano aqui e esquece desse, né? Enrijece. Então, aí aqui, o significado divinatório dela, a Mari escreveu lá. Você quer que eu leia? Você pode Então, ler, Mari, lê você. Não, lê você estava... Não, eu quero que você interaja comigo, vamos lá. Tá, então eu vou ler. Jápeto é uma lua de Saturno que tem uma estranha cadeia de montanha, entre outras peculiaridades. A mulher de Jápeto tem o corpo feito de suas montanhas, é forte, ereta, olha de cima. Ela é a própria terra firme e por isso não cede, mantém sua posição tal como um iogue que tem a permanência como meta. Há momentos na vida que o melhor é manter a posição, continuar subindo a montanha sem nos importarmos tanto com as opiniões, com as pequenas quedas, com os olhares tortos. Precisamos contar com a gente mesmo em primeiro lugar. Se você está no caminho que escolheu, siga em frente. Seja petulante, persistente e corajosa se você sabe o que está fazendo. Avante! Show. Vai fazer mais um... tirar mais um aqui. Tira para a Bárbara. Bora então, lá. mas antes dela tirar, vocês entenderam qual é o espírito? Aí, se você Sim. estava com uma questão, sei lá, será que eu continuo, sigo firme, dou um passo para trás? Daí você tira essa carta e a carta está sugerindo que você avance, está te dando, através, né, do texto e da imagem da Elisa, você a ter uns insights, assim, entender melhor onde você está aí na vida. Vamos lá. Acho que temos Tétis. Tétis é uma lua de Saturno, meu bem. Não tem jeito, Saturno tem muitas luas, muitas luas. É muito legal e muito difícil de escolher. Marilê? Vou ler para você. Tétis, retomada do prazer. Tétis é uma lua de Saturno e seu mito conta a história da grande mãe, da mãe das ninfas do mar, deusa das águas que de todos cuidava. A mulher de Tétis é retratada como alguém que se nutre nas águas dos afetos e sempre quer acolher todo mundo. Exagerada como toda mãe, quando os filhos crescem ou estão cuidados, ela percebe que talvez tenha se deixado de lado em nome de outras pessoas. A mulher de Tétis é tomada pelo tédio e percebe que cansou da vida de doação. É hora de ser quem você é, de se reencontrar, de descobrir o que gosta. Priorize-se, você é a pessoa mais importante. Faz sentido? Que babado, faz muito sentido. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Paula. Desculpa, Bárbara, mas eu achei conveniente colocar ela agora. Meninas, parabéns pelo projeto. Uma dúvida: vocês indicam esse oráculo para ser usado mais na anamnese ou acreditam que ele pode também ter uma função terapêutica? Olha,
Eu acho que ele pode ser usado em todos os lados. Eu acredito até que dá para fazer uma brincadeira até com as 78 cartas de tarô, assim. Eu acho que quando a pessoa tem essa mente muito criativa, né, ela consegue inventar vários tipos de jogos. Eu vejo tantos cartomantes aqui no Brasil se arriscando, inventando novos jogos. Eu acho isso tão legal, tão audacioso. Então, eu fico pensando assim que quando eu crio um oráculo, eu não coloco limites, eu fico vendo as pessoas brincar com ele, e eu acho isso delicioso, porque eu aprendo também junto com as pessoas que estão fazendo essa tiragem e o quanto elas conseguem chegar longe com ela, né? E às vezes chegar até em lugares que eu nem havia pensado. Então dá para fazer tipo uma tirada assim, eu acabei de ter essa ideia. As fases da Lua. Nova, minguante, cheia, crescente. Aí você coloca uma carta para cada fase da Lua e vai interpretar em cima disso. Exato, você pode abrir ela como tema principal e meter um Péladan ali no meio com outras cartas, entendeu? Para essa tiragem da Lua. Aí você abre o tema e abre com outra coisa. Dá para fazer muitas coisas, é isso. Eu gosto muito da criatividade. Eu gosto de onde ela pode chegar, né? Então, eu vivo com essa questão, assim, de não ter limites, de poder ser flexível, né? De ter essas polaridades. Eu gosto demais. Eu acho que assim, é um oráculo que ele é muito livre. Então, você pode fazer isso. Eu mesma, normalmente, quando eu leio tarô, depois da leitura, eu tiro oráculos para as pessoas. Certamente vou tirar esse, né? Quando eu estiver pronto. E então, como um complemento, você pode tirar qual é a minha lua do dia. Vou tirar uma lua para esse ano. Ou até experimentar fazer um jogo, como se fosse de tarô. Qual é a vantagem de eu ir? Qual é a vantagem de eu não ir? E ver o que acontece, né? Então, eu acho que tudo é possível, como também o que eu acho que vai ser um exercício bem interessante, porque realmente, né, o trabalho da Elisa é muito, muito, muito bonito, muito inspirado, é a pessoa tentar ver no desenho, antes mesmo de ler, o que aquilo está dizendo para ela, assim. Eu acho que é outro exercício interessante de ser feito. E aí Eu gosto acontece demais, isso, Mari. que ela Disso. fala assim, que cada pessoa vê de um jeito, enxerga de um jeito, porque essas definições passaram pelo estudo da Elisa, pela criatividade da Elisa, pelo que eu, né? Eu fiquei sendo a mensageira, então, pelo que eu entendi daquilo tudo, de onde aquelas cartas, né, tocaram em mim, mas às vezes outra pessoa vê a mesma carta e ela tem um outro caminho. Fala, não, eu acho que para mim não é isso. Eu estou sentindo, e tudo bem, porque não é uma coisa fechada, assim, quadrada, né? Eu gosto dessa ideia de que cada um tem sua bagagem, suas dores, suas felicidades, seus deleites, seus momentos de prazer. E eu acho que essa singularidade assim de cada um é muito, muito, muito boa para mim ver essa experimentação, entende? Eu gosto dessa experimentação, desse tatear de cada um, assim. Então, cada vez que eu vejo um post, assim, por exemplo, de experimentações com as outras, assim, eu fico muito feliz, muito faceira, assim, de ver que ela toma proporções do qual não é um controle, né? Quando a gente cria para o mundo, é do mundo, né? A gente entra em questões assim, claro, direito autoral, entre outras questões, mas a gente está falando de algo que não é nosso, né? A gente fez para o mundo. As pessoas que estão fazendo oráculo, né, no Brasil hoje em dia, que está sendo bastante, né? Você vê o setor oracular aí aumentando. Eu acho isso muito fantástico. A gente tem um potencial muito grande, a gente é muito criativo, nosso país é extremamente criativo. Eu acho a gente muito mais foda do que gringo, assim, nas ideias que a gente tem. Até na NASA, a excelência que a gente tem aqui nos estudos do cosmos, brasileiros aqui, são muito fodas, são muito espetaculares. Então, assim, no meio oracular, eu acho a gente muito avançado, assim, muito mais além, as ideias que a gente tem, né? Então, eu fico muito no papel da observadora, até porque vocês que lecionam, né, de forma oral, vocês todos que estão aí são grandes professores e gostam de lecionar dessa forma,
vocês entendem que é a palavra, que é a forma que vocês trazem. A minha forma de lecionar é a imagem. Todo o conhecimento que eu tenho, eu gosto de aplicar na imagem. É a forma que eu tenho, é a forma que eu me reconheço no mundo. Então, essa é a forma que eu estou lecionando. Vocês que têm esse conhecimento todo, vão ver nas minhas imagens, vocês vão identificar os símbolos, vocês vão identificar o recado. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu fui muito longe também, mas só passando um pouquinho mais ou menos de como eu penso, assim, como que o meu raciocínio funciona. Aí eu tenho uma pergunta agora para Mariana. Mariana, Mercúrio é o grande planeta dos oraculistas, né? Planeta que nos define enquanto profissionais, e a sua tarefa foi bem mercurial nessa parceria, né? Como que foi para você trabalhar sendo astróloga, trabalhando com essas outras luas dos planetas? Como que foi fazer todas essas correlações? Como que você vê todos esses corpos celestes novos incorporados ou não na astrologia, o casamento da astrologia com cartas? Como que é toda essa experiência para você, enquanto cartomante e astróloga, e enquanto agora uma autora também, né, de significados oraculares? Olha, no começo, quando ela me explicou a ideia dela e que ela falou, como seria a lua de Marte, como seria a lua de Saturno, a primeira coisa que eu pensei foi, não vai dar para fazer isso. Porque assim, na Você tá maluca? astrologia mesmo, que eu fiquei pensando na ideia dela, eu até escrevi lá no Catarse, eu estava num ônibus, sabe? Era uma semana que eu não estava muito bem, eu estava indo visitar uma amiga no litoral, e aí recebi a mensagem dela me convidando, aí eu fui a viagem inteira pensando, como é que dá para fazer isso? Porque, assim, a astrologia mesmo, ela é um conhecimento já hermético, já com começo, meio e fim, não tem muito o que inventar ali, né? Não dá para você inventar um elemento, colocar no mapa astral, além do Saturno, as luas de Saturno, porque a astrologia que a gente trabalha, ela é o mapa a partir do ponto de vista da Terra. Então, a lua que tem lá é a nossa lua aqui, que até tem também no nosso oráculo. Tem a nossa lua, só que as luas dos outros planetas, eu pelo menos nunca vi nenhum astrólogo falando sobre isso, que ia multiplicar os corpos celestes do próprio mapa, né? E acho que, enfim, acho que teria que ser outra coisa. Então eu pensei, por esse caminho não vai dar para seguir, porque não faz sentido e eu não posso fazer uma coisa dessas. Botar um significado para cada lua. Só que aí eu comecei a trabalhar com o próprio estudo da Elisa, né, da mitologia que estava relacionada a cada lua e com o desenho. Então ela me mandava os desenhos e às vezes eu perguntava, por que essa moça aqui dessa lua tem a perna assim, por que não sei o quê? E ela me falava, e daí eu tentava ter mais uma inspiração mesmo, pelo desenho e pelo meu hábito, né, de ler oráculos, porque eu leio oráculo na minha página toda noite, eu puxo um oráculo, eu tenho vários aqui na minha casa, então eu tenho algumas opiniões, assim, sobre os oráculos, sabe? E eu acho muito importante um oráculo que ele, de fato, te dê um conselho, que ele não seja só uma explicação poética e que fique meio assim no ar, sabe? Eu tenho uma coisa bem prática. Tá, mas o que ele está falando que é para fazer? Então, eu fui meio um pouco isso. Eu tenho Mercúrio em Peixes, né? Então, eu fiz meio isso, assim, eu fui juntando a pesquisa da Elisa, o que o desenho estava dizendo para mim, aí eu pesquisava a mitologia na internet também e via o que vinha, assim. E a partir daí ia lapidando, assim, os textos, né? A gente ainda está em processo aí. Muito bom. Então, eu vou emendar aqui com as outras questões do oráculo, né? Elisa, o seu trabalho já é sempre... Você é uma grande feminista, né? É um dos motivos pelos quais eu sou apaixonada pelo seu trabalho. E nos seus oráculos existe essa abordagem da normalização do corpo feminino, da abordagem do corpo feminino pela própria mulher e dessa redescoberta do corpo, e também a representatividade, no sentido de que os seus oráculos são todos muito diversos, o seu trabalho é muito diverso, né? Os pôsteres e todas as outras formas de arte que você trabalha.
E neste oráculo você ainda foi além e trouxe uma pessoa para ser sua consultora em termos de acessibilidade, representatividade de pessoas portadoras, PCDs. né, Uhum. PCDs. Então, como que é isso? Como que você chega nesse lugar? Qual a importância desse passo além, nessa imagética do oráculo, né? Quando os outras saiu, foi uma super polêmica na época, Foi. porque vocês tiraram todos os elementos masculinos do tarô, e muita gente falou que não ia dar certo, mas deu certo, né? Então, como que é essa amplificação, como que é essa representatividade imagética? Que discurso é esse que está implícito aí no seu trabalho? Bárbara, vou contextualizar primeiro nos outras, assim, que ele veio dessa forma, a gente recebeu muitas acusações, mas eu acho que, assim, na época, isso aqui foi muito fundamental para mim. Vou trazer, né, esse livro da Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, porque eu li ele em inglês na época, e assim, desde muito cedo, eu não me via nessa narrativa da jornada do herói, e eu não entendia por quê, Jogos, né? Eu sempre joguei jogo de RPG, sempre tive ali nos RPG também. Eu vim da escola da Dragão Brasil, eu sempre tive dentro do RPG, sempre foi, sabe, fez muito parte da minha vida. A minha imagética, ela vem toda dessa escola, assim, das bancas de revista, daquilo que eu tinha acesso na minha cidade pequena. E eu não me via dentro dessa narrativa, sabe? Eu queria ser um herói, mas eu queria ser um herói assim, uma heroína, e eu não me via dentro dessa narrativa. Então, quando a gente foi fazer um Nos Outras, foi essa ideia, assim, eu sou uma imperadora, eu também tenho esse poder dentro de mim, eu também tenho isso, eu não preciso suprimir isso, né, eu me transformar ou suprimir isso de alguma forma, e agir de forma tóxica, enfim. O Nos Outras, ele veio com essa caminhada, né, da jornada da heroína mesmo, assim, e a gente entendeu que foi um passo muito importante, assim, para pessoas. A gente recebeu muitas mensagens, até de pessoas gringas, falando que se entendia ali dentro daquela jornada, que ela entendia que aquilo ali era importante, sabe? E eu acho que a história do tarô, ela conta a história da narrativa de uma sociedade, ela conta a história da atualidade, que em breve a gente não vai ser a atualidade mais. Daqui 40 anos a gente vai estar tratando de outra coisa, talvez um cyberpunk, alguma outra coisa, a gente não sabe. Mas é isso, assim, é importante a história da Nos Outras, porque ela ficou marcada com essa narrativa dessas mulheres que passaram por situações naquela época, né, dentro do movimento feminista, dentro de outras coisas que aconteceram dentro de várias narrativas, de várias histórias. Então, eu costumo falar que Nos Outras, ele é a história das minhas companheiras, a história de luta que eu vi, presenciei, de fato, acontecer na minha frente. Tudo, assim. Então, Las Lunas, ela vem com essa pegada mais acessível, da acessibilidade. Por quê? Porque eu penso que oráculo e tarô é para todos, é para todas, é para todos, E eu não gosto dessa história de ficar restrito, da restrição. Por quê? Por que a gente vai continuar batendo nessa tecla de deixar algo tão restrito, algo tão fechado, sendo que o mundo só está caminhando para essas outras questões, sabe? Que a gente consiga olhar o outro, consiga entregar, passar adiante, né? Passar o bastão, passar tudo isso adiante. Então, Las Lunas vem com essa discussão das mulheres PCDs dentro dos oráculos. Os oráculos, a maioria que vocês pegam, vocês podem ver até discursos capacitistas neles, né? Então, eu acho que a gente está aqui para a gente conseguir trazer uma nova narrativa e incluir pessoas que realmente não se sentem incluídas nessa narrativa. Porque não faz mais sentido a gente continuar reproduzindo. Reprodução está cheio aí. Tem muita coisa de reprodução. A gente pode continuar fazendo uma releitura de Marsella, de 1700. Essa Marsella novo que saiu aí agora, que descobriram. A gente pode continuar fazendo essas releituras europeias. A gente pode continuar. Vai ser bonito, esteticamente agradável. Mas e a história do oráculo no Brasil? E a história do oráculo para essas pessoas? A gente está incluindo todo mundo na narrativa? As pessoas que a gente vai atender realmente são só... Não são pessoas PCDs, não são pessoas que se entendem naquela narrativa. Minha mãe é PCD. Então, assim,
eu tenho entrado cada vez mais nesse universo porque eu fiquei muito emocionada. A minha primeira exposição solo, eu sou artista aí, vai fazer, nossa, que 12 anos isso, de artista, que eu me declarei artista mesmo. E a minha primeira exposição solo foi aqui na minha cidade, porque eu passei num edital, pleitei um edital desses normal, edital, né, cidade. Até então, eu só tinha exposto com outros artistas, né? Galeria, São Paulo, França, Estados Unidos, mas nunca um espaço no qual eu consegui construir o meu espaço de exposição. E nessa exposição, foi uma das primeiras exposições aqui do Paraná que eu consegui trazer audiodescrição para as obras. E todas as obras tinham acessibilidade. E quando veio essa turma de pessoas cegas, que elas pegaram um trabalho, tatearam e tiveram acesso da audiodescrição, aquilo para mim virou uma chave de um jeito, de que a gente é muito confortável com todos os sentidos que a gente tem. A gente está extremamente confortável. A gente está confortável com a fala, a gente está confortável com a visão, com a audição. Então, eu fiquei pensando sobre isso e isso me puxou muito, assim, bastante, tem me puxado, tem me levado a cada vez mais refletir sobre isso, assim. Meu trabalho está acessível, ele está chegando, eu estou legendando um story para chegar para minha mãe, porque é assim que a minha mãe vai ver um story, ela vai ver legendado. Então, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E eu queria dar um passo a mais com as alunas, eu queria conseguir chegar a mais. E em todas as nossas pesquisas, eu, Marina, Mari, a gente pesquisou e não tem, assim, né? Não teve nenhum ainda que chegou, assim, a trabalhar as questões, né? Colocar um livreto com audiodescrição, trazer isso, né? Trazer essa discussão da acessibilidade de uma forma mais amplificada e trazer elas para falarem sobre isso, não eu, né? Vou falar sobre. Não. A gente traz pessoas que têm essa vivência para falar sobre isso, para trazer a narrativa delas para dentro da jornada da heroína, porque Las Lunas também é uma jornada, né? É uma construção, ele tem início, meio e fim, e às vezes não tem fim, às vezes tem início, meio, dependendo, né? Da transição, é como a carta do louco que transita a qualquer momento, em todo lugar. Então, eu fico pensando nisso, sabe? Que para mim era um passo a mais, pensar nisso. E aí, como que foi essa parceria? Quem que ficou responsável e como que foi esse diálogo? A Paty Guedes, a Patrícia, é arquiteta, oraculista, e ela já trabalha questões, ela é PCD, ela trabalha questões PCDs também. E eu chamei ela para essa parceria, porque eu gosto de ter o cuidado de perguntar se ela está se sentindo confortável com as palavras que a gente está usando e com as imagens que a gente está usando. Vem isso também, né? A gente perguntar para essa comunidade se está confortável, se é isso, se é sobre isso, e receber de volta. Então, essa forma que a gente recebe de volta é muito... É um aprendizado, Bárbara, é um retorno de um aprendizado, assim, a Mari sabe, né? Eu mandei um áudio da Paty, assim, para a Mari, mandei para a Marina também, que está com a gente no projeto, e é um retorno de uma visão, assim, tão nuclear, é algo, assim, impressionante, que nessa parte da minha vida tá aprendendo novamente sobre essas questões, assim, tá sendo incrível, tá sendo, eu recomendo todo mundo, assim, porque, trazendo um exemplo, assim, bem legal de um tratado, né, que vocês conhecem aí, né, do Atalanta Fugens, que eu acho que é um tratado que ele contém todas essas nuances, assim, né, a musicalidade, a poesia, as palavras, a imagem, então ele é completo, né? A gente conseguiu acessar os sentidos. Então, eu fiquei pensando sobre isso, acessibilidade sobre os sentidos, aonde que a gente está acessando, quem a gente está acessando, sabe? Curioso você comentar isso, Elisa. O Atalanta ele vai entrar em breve no financiamento coletivo, e eu fiz a tradução, né? E Eu fiquei sabendo que você fez. Eu não tenho esse expertise todo que você tem, eu tenho muito que aprender ainda. Mas uma coisa que a gente vai colocar justamente é uma descrição dos emblemas. Que é uma coisa que não tem no original. Quando você falou que fez, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho ele há muito tempo, pedi na biblioteca hermética, porque eu gosto do jeito da impressão de lá, né? Que é aquela impressão toda dobradinha, eu também gosto. Tem que rasgar.
aquela coisa... Aí eu fico cheirando. Eu amo demais esse tipo de impressão, porque a gente não tem aqui. Então, assim, essa coisa da gente ter que rasgar página por página, assim, com o maior cuidado. Isso aqui é uma riqueza tão grande que contempla todos os sentidos. E eu fiquei pensando sobre isso, porque que a nossa evolução no meio oracular não pode ser essa fuga de Atalanta, sabe? E a tradução que você está fazendo, parabéns, é um marco na história, é um marco na nossa história, trazer ele assim de forma tão palpável, tão maravilhoso. Tomara que alguém faça as músicas também, que tire as canções também, para que a gente tenha esse acesso. Já pensou lá, você colocando um QR Code da música e uma audiodescrição, e aquela coisa dele deixar assim, com todos os sentidos, aquela loucura, assim, degustativo, né? Então, eu gosto muito disso, assim, da gente estar aqui para experimentar tudo. Incrível. Aí você fala com tanta paixão que é um negócio assim contagiante. Gente, no perfil do Catarse, a gente consegue ler o seguinte: as cartas Las Lunas são ferramentas intuitivas sagradas, então as trate como tal e as mantenha em um altar ou prateleira designada em sua casa, ao lado de seu outro kit de ferramentas espirituais, repleto de cristais e sálvia branca, ou com seu próprio método ou crença. E eu achei isso muito legal, porque hoje em dia, aqui no Brasil, existe uma certa dificuldade da gente que está nesse meio de lidar com essa questão do espiritual, do não espiritual, do limite do espiritual, do não espiritual, da técnica, etc. e tal. Existe muito debate sobre isso, e tem muitas pessoas que acabam entrando de novo no armário da vassoura, ficam um pouco constrangidas ali com seu oráculo espiritual. E eu achei tão sensacional que vocês jogaram assim lá no perfil do Catarse, pá, ferramenta sagrada, consagre, deixe no altar. Eu achei isso muito bacana, né? Como que é a visão de vocês em relação a essa sacralidade oracular? Mari, quer falar? Eu acho que assim, cada um tem sua visão, né, sobre isso. Então, depois a Elisa pode falar também. Eu acho que, assim, o oráculo, assim como o tarô, ao meu ver, ele não é necessariamente uma ferramenta espiritual. Ele é uma ferramenta oracular. Por isso até que a gente colocou, ou de acordo com a sua crença e tal, porque às vezes a pessoa não acredita em nada, mas ela acredita no oráculo, ela acha legal puxar uma carta, e tá bom também. Né? Quem sou eu para falar para ela que está errado? Ela pode deixar no carro, pode deixar na bolsa, onde ela quiser. Então, eu acho que assim vai mais da pessoa do que do oráculo. Mas eu acho que é claro, quando você torna algo sagrado, seja um oráculo, uma pedra, um ritual que você faz antes de jogar, você acaba dando uma importância maior, né? Isso eu acho. Então, acho que assim, se a pessoa se preparar, se ela tomar um banho, acender uma vela, fechar os olhos um pouco e falar, nossa, que esse oráculo traga para mim o que eu estou precisando ouvir nesse momento, parará. E a partir disso ela puxar uma carta, não sei, assim, eu acho que é bom, assim, acho que ela está valorizando aquele momento, ela está melhorando a conexão dela. Mas não acho errado se a pessoa estiver na padaria e puxar o oráculo tomando um café, sabe? Não acho que isso seja errado. Eu acho que, de qualquer maneira, alguma resposta vai estar lá. Mas eu acho que a importância, né, para as coisas, para os objetos que a gente chama de ritualísticos, sejam eles baralhos ou não, vai mais da gente do que do objeto, sabe? Então, acho que, assim, cada pessoa pode ter a relação que ela quiser com esse oráculo. Eu acho que é legal, Mari, você fala isso, porque sai daquele papel de se engessar tanto, né? A gente precisa cuidar para não se engessar, para não entrar naquele aspecto paranoico que só pode assim, se for desse jeito, com essa questão. Porque você está entrando novamente em outra função da loucura, para mim, assim, nesse nível de... Igual as igrejas evangélicas, igual pessoas que estudam muito uma coisa e fica fixada naquilo e não se abre mais para outras oportunidades, fica só naquilo. Então,
eu acho que o aspecto é esse, ter essa medida, assim, de não se engessar, porque também tem muito essas questões, assim, das pessoas que a gente tromba na rua, né? Eu vejo isso muito acontecendo com a Paula, quando ela tá andando aqui em Maringá, a maioria das pessoas conhecem ela, e às vezes tá com uma amiga e a mãe, daí a amiga, ai, tudo bem, como é que você tá? Ai, vou lá tirar a carta, daí a mãe fala, mas cadê as cartas? Tira uma carta aí pra mim, por favor, sabe? Tipo assim, aquelas pessoas que levam susto, assim, aquelas senhorinhas, cadê a carta? Tira a carta aí. Então, assim, eu vejo umas coisas muito engraçadas, assim, acontecendo, que, de repente, se ela tiver com lazunas numa bolsa, de repente, ela tirar uma carta, também não acho errado. Vou falar, ai, peraí, que eu vou sentar lá na minha mesa e fazer todas as minhas, sabe? Igual entrar naquele aspecto da bebida, né? Bebi, vou usar ou não? Fica a seu critério, entendeu? Então, eu acho que vai muito da pessoa, assim, né? Eu acho que esse esquema de ficar engessando, a gente entra em outros lugares, em discussões, assim, muito profundas, e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E que nesse assunto a gente pode simplesmente concordar em discordar, né? E cada um fazer a sua maneira. Claro. Eu também concordo com isso. Então, meninas, vamos fazer o jabá, né? Falem do financiamento em si, quais são as opções que estão lá. Se você puder, Elisa, mostra aquele acabamento maravilhoso, porque eu fiquei babando quando você mostrou no Instagram, para a gente chegar nas metas estendidas, para as pessoas entrarem lá no Catarse e financiarem vocês. Bom, vamos lá. O ideal, maravilha, né? Chegar em 200%, conseguir fazer tudo, né? Eu, como uma pessoa que ama papel, já fui lá na gráfica negociar, falando, bom, a primeira opção do oráculo que a gente tem é no papel 250, né? Um crochê normal, papel 250, frente, verso, caixinha 250, laminação fosca. É o tradicional, como vocês compram a maioria dos baralhos aqui no Brasil. Tradicional, caixa padrão. Se a gente alcança essas metas estendidas, a gente consegue dar acabamentos melhores, acabamentos de luxo, um papel 350, algo com uma durabilidade maior. Um acabamento que eu gosto muito é o acabamento holográfico. Eu só consegui fazer isso no catálogo até hoje da minha exposição. Tá dando para ver? Acabamento holográfico. Muito lindo. É muito lindo. Parece uma figurinha da Panini, o negócio é maravilhoso. E esse acabamento holográfico eu só consegui fazer porque era dinheiro público, né? Era edital. Então você vê que é um negócio assim que eu falei, eu vou gastar tudo que eu tenho nessa impressão. E é maravilhoso, gente, você pegar um negócio desse, assim, é muito bonito, parece que você está dentro do cosmos, e é o acabamento que eu queria entregar para todo mundo, né, se chegar nesses 200%. Mas a gente tem várias recompensas lá, a gente tem recompensa de sol, o oráculo, a gente tem uma recompensa de bolsinha que a minha avó faz, uma bolsinha maravilhosa, bordada, deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Gente, a avó Augusta é uma capricorniana, assim, muito trabalhadora. Ela tá quase com 90 anos, mas ela não desiste. E a vida dela é falar sobre trabalho. E ela já chega assim, minha filha tem um negócio para mim, traz negócios, assim. Ela adora, então ela borda, ela tá fazendo esse bordado pra gente, essa bolsinha. Inclusive, ela forneceu para Palimpsestos também, quando foi o financiamento. Eu tô sonhando com a minha bolsinha da Pamela. Pois foi ela que fez também. Então, assim, é muito legal, tem essa bolsinha dela. Aí a gente tem a toalha de tarô também, que é maravilhosa, que é uma das recompensas também, bem legal, um ótimo deslize. E a gente tem os postais. Então, assim, tem muitas recompensas lá. O sonho realmente de todo mundo que faz um financiamento é engarrear esses 200%, né, Bárbara? E eu passo por situações no meu perfil que, como vocês sabem, ele é alvo de denúncia de pessoas que não suportam, né, o corpo feminino, que não suportam, eu ia falar, né, bolsonaristas, que me jogam em grupos aqui nas minhas cidades pequenas, aqui me jogam em grupos direto, vão denunciar em massa essa garota, então acontece muitas denúncias em massa, então eu tô ali com o shadow ban, tô toda comprometida,
onde as minhas postagens não têm alcance, porque é uma denúncia atrás da outra por conta de nudez. E mesmo tampando, e mesmo fazendo tudo que a gente precisa fazer dentro dessa plataforma, a gente acaba sendo sabotada. Então, é muito importante, assim, quando você compartilha, você sempre compartilha, a Mari também, todo mundo que está compartilhando está ajudando muito, porque está fazendo chegar em pessoas em outros lugares do qual eu sei que eu não vou ter esse alcance, sabe? É uma escolha que eu fiz quando eu falei, é assim, é sobre essa arte que eu quero trabalhar, e eu não vou tampar, é duro, é muito doído para mim ter que fazer isso, né? Infelizmente, a gente vive nesse mundo no qual o corpo feminino, quando serve ao sistema, pode estar exposto, mas quando ele está exposto de uma forma política, de uma forma empoderada, de uma forma feminista, de uma forma representativa, aí não pode, né? São os problemas do patriarcado, né? Mas a gente vai insistir e não vai ceder. E um detalhe é que é o desenho, né? Não é nem uma foto da pessoa pelada. Eles censuram o desenho. É uma carta, é uma arte. Então, meninos, é bem legal a história desses postais, né? Para quem está me conhecendo aqui a primeira vez também, a minha pesquisa ela vai de postais na fotografia na época de 1990 até 1920, porque ele está bem relacionado com o início da história da pornografia, porque esses cartões postais eles eram servidos para a pornografia, eles eram levados para a guerra. Então, era fotografado e levado para os soldados, era de distribuição para os soldados. Então, é muito sagrado o que eu faço eu sei, não sei, acho que aqui eu estou no meio seguro para falar sobre isso, mas eu peço licença para usar as fotografias dessas mulheres, porque só uso foto de mulheres que já fizeram a passagem e que elas foram colocadas ali para servir esses soldados. Então, eu retiro ela daquele ambiente e coloco ela em outra narrativa. Eu dou a ela, aquela imagem dela, essa perspectiva de estar sendo narrada dentro de outro universo, entende? Então, eu fico pensando em cada foto, em cada história, de cada mulher, de cada pessoa que eu coloco ali. E tem muitas ali, das fotografias mesmo das mulheres PCDs que eu peguei dessa época, que elas eram colocadas como aberração de circo. É uma categoria que você procura no Pinterest ou em qualquer lugar que venda postal antigo, nessas casas de leilão, que é onde eu acesso bastante para conseguir essas imagens, você coloca lá, em inglês mesmo, Freak Show Woman, né? Mulheres do freak, assim, você vê mulheres PCDs. Elas eram a aberração nessa época, elas eram retratadas nessa época como essas alegorias de circo. Então, a gente retira ela daquela posição fotográfica e coloca ela em outro cenário, coloca ela em outra narrativa. Então, eu penso que a gente também está honrando a história da fotografia dessas mulheres que já fizeram a passagem de alguma forma, sabe? E transformando numa arte belíssima. Os meus postais que eu tenho das compras estão na parede ali. São lindíssimos, maravilhoso isso. Obrigada, Bárbara. Eu também tenho vários e tenho esse aqui, ó, que não é de tarô, mas ela também faz. Tudo que ela faz é muito bonito. Se você não conhece o trabalho da Elisa, né? Aqui eu sei que todo mundo conhece. Procura na internet, porque queridos, realmente é muito especial o que ela faz, né? E apoiem Las Lunas, gente. Já está em quase 50% hoje, que a gente está gravando o episódio, 28 de março, ainda tem 40 dias. Então, com certeza vai chegar em 100%. E eu espero que chegue em 200%, porque eu quero aquele papel lá maravilhoso. Nossa, e se não chegar, eu faço igual nas outras Lenormand, Bárbara. Não chegou no porcentagem que eu queria, eu fui lá e fiz um late pledge fora e dei um jeito. Muito linda, gente, muito aqui linda. A arte de pedir, ela é assim, né? Tem que pedir. Vamos pedir. Sim. Então, para encerrar, a minha última pergunta para você é exatamente sobre isso. Eu sou apaixonada pela Amanda Palmer, desde a época do Dresden Dolls. Eu sou muito fã do Dresden Dolls. Eu vi você comentando da arte de pedir e tudo mais, né? Então,
eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o sonho de publicarem seus próprios oráculos, sua própria arte, e que se veem nesse lugar de impedimento, né? E como a Amanda Palmer conseguiu fazer uma turnê mundial, gravar os discos e tudo mais, com a arte de pedir, Elisa também tem a arte de pedir e está fazendo essa diferença absurda no mundo oracular brasileiro. Então, eu gostaria que você encerrasse esse episódio tão bonito falando sobre isso. Gente que ainda não leu o livro dela, né, Arte de Pedir, leiam, assim, porque você vai se identificar com cada pedaço que ela passa, assim, ela se expõe, ela faz uma cirurgia dela e abre tudo, assim, você simplesmente consegue pegar todos os sentimentos dela e se identificar com ele, principalmente se você é artista independente, né, se você tá na parte, assim, de independência, assim, do seu trabalho, vá lá e leia. E tem um TED dela também, né, Bárbara, muito legal, que ela faz também, acho que de 15 minutos, sobre a arte de pedir. Esse TED é arrebatador, você vai arrepiar vai até lá embaixo, sabe? Vai ficar com a pele de galinha inteira. Então, você precisa ver esse TED. E esse livro tem os diálogos dela também com o Neil, que eu acho uma gracinha, como que ele se coloca também nessa posição de fragilidade, e não tem problema nenhum com isso. Ele fala sobre os medos dele também enquanto artista. Ela fala sobre os medos dela e você se identifica com cada camada. É aquela questão da cebola, assim, você vai tirando as camadas e você tá ali e você vê que você é como Amanda Palmer. E quando ela vai fazer as paradas dela, ela fica na casa das pessoas, né? É tudo isso, assim. Esses dias até falei para Mari, vou para São Paulo, posso ficar na sua casa? Exercitei, pedi para Mari, porque eu não faria isso de jeito nenhum. Eu falando, vou dar um jeito. Vou, sei lá, vou, sabe, me fuder, pagar um Airbnb, mas vou me fuder nas contas do cartão, sendo que, cara, a gente tem amigas aí, a gente tem pessoas que a gente pode contar. A Mari tá aqui. Eu falei, Mari, posso ficar na sua casa? Tudo por conta disso, você vai ver nos mínimos detalhes, assim, como que faz toda a diferença você conseguir uma rede de apoio, assim, você contar com essa rede, você entender como a sua rede de apoio funciona e você não ter medo de ficar exposta, você não ter medo de pedir, você entender que não é um processo de humilhação nenhuma, sabe? Que é um processo de abertura, de você perder essa rigidez e conseguir ficar molinha, assim, molinha para as pessoas. E deixar elas perto de você também, né, das suas fragilidades, de quem você é, assim, conhecer profundamente, né, não só a superfície. Bem, para encerrar, vamos pedir as considerações finais. Estamos sauscas. Só parabenizar a galera, incentivar todo mundo a apoiar. E é isso aí, seu olho brilha quando você fala, é maravilhoso. Obrigada. Bárbara. É isso, gente. Por favor, apoiem. Se vocês querem ver um mundo diferente, então vocês têm que apoiar pessoas diferentes. Então, apoiem essas pessoas que têm a coragem de fazer esse trabalho de tanta qualidade. Parabéns, Elisa, por mais um projeto sensacional. Agradeço. Parabéns, Mariana, por essa parceria incrível. Eu estou muito feliz com esse projeto. Com certeza ele vai ser financiado. Eu já quero esse baralho na minha mão, com certeza para usar nas minhas consultas, para usar no meu círculo de mulheres. Vai ser show de bola e vai dar certo. Muito obrigada. Eu estou apaixonadíssima mais ainda, porque como o Thiago falou, quando a Elisa fala, é tanta paixão que transborda que não tem como a gente não se envolver, né? Então é sobre isso, muito especial mesmo. Muito obrigada por estarem aqui, né? E por encherem o meu coração, assim, com essa paixão de vocês, que eu estou saindo renovada. Agradeço pela oportunidade. Eu também, muito obrigada. Mariana, considerações finais? Não, só agradeço mesmo vocês a oportunidade de estar aqui. Falo para todo mundo entrar lá, ver como é bonito, ver como é legal, apoiar a gente. Eu acho muito legal, né? Todo mundo já falou isso aqui, mas essas possibilidades que a gente tem hoje da internet tem encurtado caminhos. Eu não sei de onde vocês se conhecem, mas eu só conheço a Elisa por causa da internet. Fiquei sabendo do Nos Outras também, na época ainda era um post no Facebook, e o Catarse é um projeto, ou quem faz, não precisa ser essa ferramenta, né, que ela dá tão certo, que é o que a Elisa sempre usa, mas é essa possibilidade de você falar, alguém se interessa por isso, e aí às vezes você acha que você está sozinha,
E quando você coloca um projeto desse, você vê que não, que tem outras pessoas que se interessam, que querem saber, ou que querem te apoiar, e depois essas pessoas também vão ter os projetos delas, né? Então, eu acho que mostra muito a nossa força mesmo, assim, como mulheres, como pessoas, como os nossos gostos, né? Nunca sei se é gostos ou gostos, das coisas que nos interessam. Então, assim, poxa, que legal, tem alguém fazendo um oráculo. Eu quero ter, eu quero ver. E eu acho que o trabalho da Elisa, depois que ela fez o Nos Outras, parece que ela abriu um caminho. Porque muitos outros, eu já falei para ela isso, muitas outras pessoas fizeram seus tarôs depois disso, assim. E eu acho muito bonito ver isso. Então, a gente espera também que as pessoas comprem, né, os nossos oráculos, o nosso oráculo, para ajudar, para que ele exista, em primeiro lugar, e que elas possam também pensar que oráculo que elas fariam, como elas fariam, porque é isso, assim. A vida é para a gente fazer as coisas que a gente gosta, que a gente acredita, assim. Então, é isso. Então, se você puder, dá uma olhada lá, ajuda a gente, tem várias opções lá de apoio. E muito obrigada. Elisa, considerações finais? Agradeço mais uma vez a participação. Eu ficaria falando horas com vocês, né, sobre tudo. E, enfim, gosto muito de estar nesse ambiente, me sentir super acolhida. Isso é muito importante para mim. Obrigada pelas perguntas, obrigada pelo espaço, por a gente poder ter tido essa troca, né, esse movimento de troca que foi muito gostoso, muito acolhedor. E tá conhecendo o trabalho de vocês também. Essa troca foi muito boa e é isso. Eu peço que todos, assim, que conseguirem entrar lá na página, leiam um bocadinho, veja se aquilo ali te toca de alguma forma. Se você não for tocado de alguma forma oracular, mas que as artes tocaram, vocês falam, não, esse trabalho é bonito, vou enquadrar. Tem gente que compra o tarô para enquadrar, eu acho isso tão legal. A pessoa é só pôr ali na parede porque achou bonito. Ok, sabe? Já está ajudando. Eu vou falar uma coisa assim que eu ouvi essa semana de uma amiga travesti que eu achei muito legal, que eu falo muito assim, artista independente, e ela me corrigiu, ela disse assim, nós somos totalmente dependentes, a gente não é independente, a gente é dependente, porque a gente depende da ajuda das pessoas, a gente depende de uma pessoa ir lá no financiamento e ajudar a gente. Então, eu repensei totalmente essa questão do artista dependente, né, quando ela me puxou para isso, e eu achei que é mais um pensamento sobre isso, né? Sobre a arte de pedir, assim, dessa dependência que a gente tem das pessoas para nos ajudarem. E eu dependo de vocês. É de vocês que eu dependo, da ajuda de vocês. Então, se vocês puderem ajudar, qualquer valor já é significativo. Todo mundo aqui que faz Catarse, né? Vocês todos aí que já estiveram dentro da plataforma sabe o quanto é difícil, o quanto ela deixa a gente nua e insegura. Mas a gente consegue, a gente vai conseguir. Obrigada. E o Tiago acabou de escrever um negócio aqui, não é artista dependente ou independente, é interdependente. Todos dependemos de todos. E todos os links estarão aqui, escritos aqui na descrição. Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal para poder receber mais vídeos do canal. E não se esqueçam de apoiar esse projeto maravilhoso. Obrigado, pessoal.